Estados Unidos da América e China assinam hoje um novo acordo comercial. A China fez concessões e está pronta para vender metais de terras raras aos Estados Unidos da América, mas mesmo assim Xi Jinping ainda mantém uma carta na manga. E até mesmo o acordo comercial que está sendo assinado hoje é um pouco reduzido. Por isso, vamos juntos, neste episódio, discutir com vocês uma notícia realmente urgente sobre o fato de que a China tem uma carta tão valiosa que pode jogar. Atualmente, a China e os Estados Unidos da América estão realizando negociações comerciais e assinando um novo acordo comercial. Vamos analisar o que está escondido nele e o quanto esse acordo comercial é melhor do que o anterior, antes de Trump iniciar a guerra comercial. Meu nome é Alexei Petty, hoje é 9 de junho no calendário. Vamos falar sobre tudo em ordem, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário seu e, claro, se inscreva no meu canal do Telegram. O link para ele está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real, assim que elas chegam. Então hoje, 9 de junho, começou em Londres uma nova rodada de negociações comerciais entre os Estados Unidos da América e a China, durante a qual ambos os lados mantêm esta frágil trégua alcançada com mediação no mês passado. As novas negociações foram anunciadas na semana passada, após a aguardada conversa telefônica entre o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e o líder da China, Xi Jinping, que, ao que tudo indica, diminuiu a tensão que surgiu ao longo do último mês. Após o acordo inesperado em Genebra, lembro que há pouco mais de um mês, em Genebra, chineses e americanos assinaram um acordo comercial provisório. Mas depois ficou claro que ninguém estava realmente cumprindo o acordo. Em maio, os dois lados concordaram em reduzir significativamente as tarifas sobre seus produtos. Nos primeiros 90 dias, o clima era otimista, mas o ânimo rapidamente piorou por causa de dois principais obstáculos. Isso inclui o controle da China sobre os chamados minerais de terras raras e seu acesso às tecnologias de semicondutores vindas dos Estados Unidos da América. E agora a exportação de metais de terras raras e dos ímãs relacionados por Pequim se tornará o tema central da reunião em Londres. E fontes dessa reunião já informam que as negociações entre os Estados Unidos e a China ainda continuam. No momento da gravação deste episódio, elas continuam, e a agência oficial de notícias chinesa Xinhua informou que as negociações podem se prolongar. Especialistas dizem que Pequim dificilmente abrirá mão totalmente do seu controle estratégico sobre minerais essenciais, que são necessários para uma ampla gama de eletrônicos, meios de transporte e sistemas de defesa. Em particular, segundo especialistas, o controle da China sobre as reservas de metais de terras raras tornou-se uma ferramenta calibrada, porém contundente, de influência estratégica. O quase monopólio da China sobre a cadeia de suprimentos de terras raras continuará sendo uma moeda de troca relevante nas negociações comerciais. Aqui é preciso explicar um pouco o que está acontecendo. A questão é que, após as negociações em Genebra, Trump acusou Pequim de bloquear de fato a exportação de metais de terras raras, de anunciar restrições adicionais aos chips e de ameaçar cancelar vistos americanos para estudantes chineses. Essas medidas provocaram uma reação negativa por parte da China, que considera a decisão de Washington como o não cumprimento de suas promessas comerciais. Aqui, Pequim parece estar certa por um lado, mas absolutamente errada por outro. Porque quando Donald Trump impôs o primeiro após, ainda em abril, Pequim respondeu declarando que proíbe completamente a exportação de uma série de metais de terras raras para os Estados Unidos da América. Toda a questão é que a China realmente tem o monopólio da extração ou processamento de muitos desses metais, que, entre outras coisas, são necessários para a produção desses mesmos microchips. Eletrônicos, carros elétricos na indústria espacial e de defesa são alguns exemplos de seu uso. A China detém o monopólio desses metais e fornecia uma quantidade significativa deles para os Estados Unidos da América, e os americanos não conseguem diversificar o fornecimento desses metais de terras raras, porque não há tantos deles. Primeiro, a China já domina esse nicho há muito tempo e agora diz que não enviará mais esses metais de terras raras. Trump ficou muito ofendido com isso e disse que, na verdade, Pequim está violando o acordo comercial. Sabe-se que do lado americano, nessas negociações, estão agora o ministro das Finanças dos Estados Unidos da América, Scott Bessent, o ministro do Comércio, Govard Ludnick, e o representante comercial, Jamieson Greer. Eles estão se encontrando com a delegação chinesa, liderada pelo vice-presidente He Lifan.
Ainda no sábado, Pequim enviou sinais conciliatórios e um representante do Ministério do Comércio da China, que supervisiona esse controle de exportação, declarou que aprovou uma certa quantidade de solicitações correspondentes. A China está pronta para fortalecer os laços e o diálogo com os países sobre controle de exportação, a fim de promover o comércio e atender aos requisitos, mas insinuando que uma certa quantidade de metais de terras raras ainda será enviada aos americanos. Mas preste atenção, ele não diz que estamos levantando totalmente a proibição, apenas uma certa quantidade. Ao mesmo tempo, o chefe do Conselho Nacional de Economia da Casa Branca, Kevin Hassett, declarou no domingo que o lado americano vai buscar restaurar totalmente o fluxo de minerais de terras raras. A seguir, sua citação: a exportação dos minerais mais importantes está sendo feita a taxas mais altas do que eram antes, mas não tão altas quanto, na nossa opinião, foi acordado em Genebra. Estou muito satisfeito com a conclusão do acordo comercial após as negociações. E já hoje de manhã, aquele mesmo Hassett declarou o seguinte: isso foi uma pedra de tropeço muito importante, porque a China controla cerca de 90% dos metais de terras raras e ímãs. Se eles demorarem para nos enviar por causa de algum acordo de licenciamento que fizeram, isso pode potencialmente prejudicar a produção de algumas empresas americanas que dependem dessas coisas. Existem muitas delas, como as empresas automobilísticas. O presidente Trump levou isso muito a sério, né? Ligou para o presidente Xi e disse que precisamos liberar essas coisas mais rápido. E o presidente Xi concordou. Ou seja, basicamente, Hassett está dizendo que Trump reconheceu que eles dependem dos suprimentos chineses, ligou para Xi Jinping e disse que nossa produção pode parar. Vamos negociar, precisamos com urgência desses minerais. E aqui lembro mais uma vez que em abril, quando a tensão comercial entre os dois países aumentou, a China implementou um novo regime de licenciamento para 7 minerais de terras raras e vários tipos de ímãs, exigindo que os exportadores obtenham permissão para cada lote enviado e forneçam documentação para confirmar o uso final pretendido desses materiais. Ou seja, é todo um procedimento burocrático que na prática paralisava essa exportação. Após a trégua comercial alcançada em Genebra, a administração de Trump esperava que a China removesse as restrições a todos esses minerais, mas a evidente demora de Pequim nas aprovações causou profunda decepção na Casa Branca. Os elementos de terras raras são um grupo de 17 elementos que são mais comuns do que o ouro, podendo ser encontrados em muitos países, incluindo os Estados Unidos da América. Parecia que, eles estão em toda parte, mas são muito difíceis e muito caros de extrair. Poluem o meio ambiente durante a extração e o processamento, e ninguém queria se envolver com isso. A China decidiu que poderia ganhar um bom dinheiro com isso, e concordou em extrair e processar esses elementos em seu território, apesar de isso poluir muito o meio ambiente. E hoje a China controla 90% do processamento mundial de terras raras. Especialistas acreditam que Pequim pode tentar usar sua influência sobre os metais de terras raras para forçar Washington a afrouxar seus próprios controles de exportação, que visam bloquear o acesso da China aos semicondutores americanos avançados e às tecnologias relacionadas. A Câmara de Comércio Americana na China declarou na sexta-feira que alguns fornecedores chineses de empresas americanas já receberam licenças de exportação válidas por 6 meses. Ou seja, por enquanto deram um sinal verde para fornecer metais de terras raras para empresas como General Motors, Ford e Jeep Stellantis. Ou seja, para eles foram concedidas algumas licenças temporárias, mas novamente não há certeza de que daqui a 6 meses elas serão renovadas. Enquanto isso, a China pode acelerar o processo de concessão de licenças para reduzir essa tensão diplomática, mas o acesso global aos materiais de terras raras chineses provavelmente continuará mais restrito do que era antes de abril. E isso já não é mais especulação, né? Uma conclusão de uma empresa de consultoria de Londres. Eles calcularam que provavelmente Pequim percebeu que aqui está o seu calcanhar de Aquiles. É nisso que se pode pressionar e é o que se pode apelar. Como escreve, Pequim passou a usar o controle de exportação de forma mais insistente como instrumento de proteção e fortalecimento de suas posições globais em setores estratégicos, ainda antes de Trump aumentar as tarifas sobre seus produtos chineses neste ano. Por outro lado, enquanto a China trava uma guerra tarifária com os Estados Unidos da América, as interrupções continuam causando problemas econômicos internos. Os dados de comércio e preços divulgados hoje pintam um cenário sombrio para a economia exportadora do país.
De acordo com os dados publicados pela Administração Geral de Alfândega da China, o volume total de exportações em maio cresceu apenas cerca de 5% em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Isso representa uma desaceleração acentuada em relação aos 8% registrados em abril, ficando abaixo da estimativa de crescimento das exportações de 5%, de acordo com uma pesquisa com economistas. As exportações para os Estados Unidos da América despencaram quase 35%. A queda acentuada mensal continuou com 21% em abril. Isso ocorreu apesar das tréguas comerciais anunciadas em 12 de maio, que resultaram na queda das tarifas americanas sobre produtos chineses de 145% para 30%. Apesar disso, ainda assim, as exportações da China para os Estados Unidos da América caíram drasticamente. 34,5% é um número sério. Mesmo assim, o representante do Departamento de Alfândega da China, Liu Dalian, elogia o poder econômico da China, declarando à mídia estatal Xinhua que o comércio de mercadorias da China demonstrou resiliência diante de desafios externos. Enquanto isso, a pressão deflacionária continua a assombrar a segunda maior economia do mundo. De acordo com dados publicados separadamente na segunda-feira pelo Escritório Nacional de Estatísticas, em maio, o índice de preços ao consumidor da China, que serve como referência para medir a inflação, caiu 0,1% em relação ao mês anterior. E a deflação nas fábricas, medida pelo índice de preços ao produtor, piorou, caindo quase 3,5% em maio. E a queda do mês passado marca a contração anual mais rara dos últimos 22 meses. Em resumo, a guerra comercial prejudicou significativamente tanto os Estados Unidos quanto a China. Os dois países estão enfrentando consequências negativas. A China encontrou esse limite delicado onde pode pressionar os Estados Unidos da América para, ainda assim, alcançar um acordo comercial normal. É por isso que hoje já haverá algum resultado final e vamos ver o que vai sair disso. Porém, a Casa Branca já declarou abertamente estar confiante de que a China, por fim, desbloqueará o fornecimento de metais de terras raras. Então, mas os americanos provavelmente vão reduzir ainda mais aquela tarifa sobre os produtos chineses importados para os Estados Unidos da América. De fato, podemos simplesmente voltar ao ponto de partida onde tudo começou. Por que tudo isso foi iniciado? Ainda não está nada claro, eu não sei. Na equipe de Donald Trump, eles não entendiam que Xi Jinping tinha uma carta na manga, como diz Trump, ele tem cartas nas mãos. Globalmente, são poucos os envolvidos na extração e processamento de metais de terras raras. Querás é caro e sujo, ninguém queria lidar com isso até os chineses começarem a fazer. No final das contas, eles controlam 90% de todo o mercado, então eles são monopolistas nesse mercado, e era muito estranho esperar que eles não fossem tirar proveito disso. Enfim, aqui eu deixo reticências. Deixem suas opiniões e conclusões nos comentários deste episódio, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e não se esqueçam de deixar o like. Além disso, se você quiser apoiar o trabalho deste canal, pode fazer isso financeiramente através de qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo Quick Response Code que está na sua tela. É isso, cuidem-se. Até mais a todos.